Teorema de Pitágoras. Quem aí nunca ouviu falar que a soma dos quadrados do cateto é igual à hipotenusa ao quadrado? Mas o que significa isso? No final das contas, o que esse teorema garante? O que é cateto? O que é hipotenusa? Se você aí quer entender o porquê dessas coisas, você está mais do que no lugar certo. Aqui na Matemaníaca, porque sim, não é a resposta. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a Matemaníaca, e se você aí pegar desprevenido qualquer pessoa, faça o teste. Chega na pessoa e fala assim, me conta um bagulho que você aprendeu em matemática na escola. Muito provavelmente, a maior parte das pessoas vai lembrar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz que se a gente pegar um cateto, elevar ao quadrado, pegar o outro cateto, elevar ao quadrado, somar essas coisas precisa ser exatamente igual à hipotenusa desse triângulo ao quadrado. Se a gente chamar um dos catetos de A, o outro cateto de B e a hipotenusa de C, é mais ou menos ter isso aqui. Mas o que isso significa? A primeira coisa que a gente precisa falar é que só faz sentido falar de Teorema de Pitágoras se a gente estiver falando de triângulos retângulos. Triângulo retângulo é um triângulo, então ele vai ter 3 lados, mas ele é um triângulo especial. A gente vai chamar ele de retângulo toda vez que esse triângulo contar com um ângulo de 90 graus. Tem vários tipos, mas esse daqui é um exemplar deles e o ângulo de 90 graus ele está aqui expresso. Outra forma de ver o triângulo retângulo é também como se ele fosse metade de um retângulo. E quando eu digo metade, eu estou me referindo exatamente à diagonal do retângulo para poder dividi-lo, beleza? Então, esse triângulo aqui, ele seria a metade desse retângulo que eu fiz aqui pontilhado, sendo cortado aqui por essa diagonal. Mas esse triângulo ele é tão especial que a gente vai dar nomes especiais para cada um dos seus lados. Então, esse lado aqui, observa que ele não toca no nosso ângulo de 90 graus. Ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado, a gente vai chamar ele lá de C, mas o C, a gente está querendo dizer hipotenusa. E os outros 2 lados, aqueles que formam o ângulo de 90 graus, a gente vai apelidar eles de cateto. Mas observa que eles não têm o mesmo tamanho, eles têm tamanhos diferentes. Então é por isso que eu vou chamar um de B e o outro de A. Mas quando a gente está falando da nomenclatura deles, a gente vai chamar a mesma coisa. O A e o B, que são os formadores do ângulo de 90 graus, a gente vai chamar eles de catetos. E se assim a gente os chama, assim a gente vai ter o nosso Teorema de Pitágoras que diz se um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, isso vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Muitos de vocês aí já devem saber enunciar esse teorema, já devem saber que funciona só em triângulo retângulo, mas a gente está aqui para o que a gente se propôs. Argumentar por que esse teorema funciona, por que alguém disse isso, a gente aceita, mas por que funciona? Muito se diz pela internet sobre esse GIF aqui, que é um GIF que se a gente observar, a gente está olhando os quadrados aí dos catetos, despejando toda a sua água no quadrado da hipotenusa e completando esse quadrado completamente, sem faltar uma gota nem sobrar nenhuma gota. Mas isso é só uma ideia intuitiva do problema. Isso está acontecendo para um triângulo bem específico, de lados bem específicos. Quando a gente está falando de fazer alguma coisa matematicamente, provar um teorema, muito dificilmente a gente vai fazer isso por um caso só. A gente quer que o teorema valha para qualquer triângulo retângulo. E como argumentar de que isso vai valer para qualquer triângulo retângulo, de qualquer valor de lado, de cateto, de hipotenusa? Para, antes da gente ir para essas justificativas, verifica se você está inscrito nesse canal. Se você não tiver, o momento é agora, venha fazer parte do time da Matemaníaca. E se você aí quiser garantir a existência desse canal, você também pode ser um padrinho ou um membro nos primeiros links da descrição. Isso vai garantir também que a gente vai ficar bem pertinho. E aproveita e envia esse vídeo para quem também está com a mesma dúvida. Por que o Teorema de Pitágoras funciona? Agora bora lá! Para começar a te convencer de que o Teorema de Pitágoras funciona, eu vou partir dessa imagem aqui, que é uma imagem possível de ser construída. Eu até te convido para poder fazer isso. Então, é uma imagem
que a gente tem 4 triângulos retângulos exatamente iguais, que eles têm os catetos de B e A, né, valores B e valores A, e eu posiciono eles dessa maneira, de tal forma que eu coloco os ângulos de 90 graus aqui no exterior, e a gente está criando nada mais nada menos do que um quadrado, porque a gente tem esses 4 ângulos de 90 graus e a gente tem uma figura que tem todos os lados iguais, que resulta em A mais B, porque esse lado aqui é A mais B. E para que a gente siga nosso raciocínio, a gente vai usar aqui a ideia de área. E se você não estiver muito confortável com isso, tá tudo bem, porque a Juju fez um vídeo anterior a esse falando exatamente sobre áreas. Eu vou deixar aqui no cantinho, você clica lá, confere o vídeo e depois volta aqui para nossa argumentação, beleza? A primeira coisa que eu quero que a gente observe aqui que é verdade é que a gente conseguiria calcular a área desse quadrado grandão de duas maneiras. A primeira é calculando lado vezes a altura, lado vezes o lado. E a gente sabe que o lado é A mais B. Então a gente tem uma primeira sentença aqui verdadeira, que é A mais B vezes A mais B. Há também quem fale que isso daqui é A mais B ao quadrado, tá tudo bem. A segunda forma da gente calcular a área desse quadradão, a gente usar essa decomposição que já está posta. A gente está vendo que esse quadrado grandão, ele também pode ser calculado a sua área como a soma desses 4 triângulos que são exatamente iguais, mais a área desse quadrado aqui de centro que tem lado C, que é a hipotenusa dos nossos triângulos, certo? Então ficaria mais ou menos assim, a gente tem 4 triângulos iguais, sendo que a área deles é A vezes B, certo? Que é a base vezes a sua altura, e como é triângulo a gente divide por 2, mais a área dessa região quadrada aqui, que é C vezes C, que é a mesma coisa que C ao quadrado. Você concorda comigo que a gente acabou de chegar em duas equações que representam a mesma coisa? Tanto essa quanto essa representam a área desse quadrado grande. Então significa que essa equação aqui é exatamente igual a essa equação aqui de baixo. Então o que eu posso fazer é dizer que A mais B ao quadrado é exatamente igual a 4AB sobre 2 mais C ao quadrado. Vamos fazer algumas manipulações algébricas. A mais B ao quadrado, que é A mais B vezes A mais B, a gente precisa fazer a famigerada distributiva. Então a gente precisa garantir que todo mundo está multiplicando de fato todo mundo. E a gente vai resultar com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E se você ficar com dúvida nessa manipulação aqui, o que você pode fazer é pegar um papel e tentar arriscar. Aqui a gente tem 4 vezes A vezes B sobre 2. A gente consegue simplificar isso daqui e ter 2AB mais o C ao quadrado. Observa que a gente tem 2AB dos dois lados da nossa equação. E a gente já conversou aqui no nosso vídeo de equação, que eu vou deixar linkadinho aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, que a gente poderia subtrair 2AB dos dois lados dessa equação. E o que a gente vai resultar aqui no final? A gente vai resultar um A ao quadrado mais um B ao quadrado, que é exatamente igual a C ao quadrado. E tcharam, a gente acabou de chegar nele, o nosso teorema de Pitágoras. E eu nem acredito que a gente já está no penúltimo episódio da nossa série do Porquê Sim Não é Resposta. Essa temporada a gente viu por que a gente precisa ter denominadores iguais para poder somar frações, por que a gente faz regra de 3 da forma que a gente faz, áreas, equações do primeiro, do segundo grau, vários porquês, a gente foi profundamente neles. Se você ainda não assistiu algum desses vídeos, eu convido vocês para assistirem no link que está passando aqui em cima. E o último vídeo da nossa série da semana que vem, a gente vai falar de um tópico que a gente ainda não abordou, algo mais voltado para a estatística quando a gente está na escola, que é a leitura de gráfico. Então não percam esse último episódio, tá babadeiro, é só clicar aqui e ir lá, diretão para ele. E, bom, você já viu, né? Mas confere de novo se você está inscrito nesse canal e compartilha aí com um colega. Combinado? Super beijo e bons estudos!